E aí, galera, bem-vindos ao primeiro vídeo de perguntas e respostas. A primeira pergunta, a pessoa falou que tem 8 plantas alto que estão na flora desde o dia 18 de maio. Quer saber quando que é para fazer a colheita? Então, já que é uma planta alto, você não vai saber exatamente, quando que é a hora de colheita, mas quando você comprou a semente, eles devem ter dado uma indicação de mais ou menos quantas semanas vai demorar. Usando isso como uma guia, você vai esperar, ela chegar nessa janela e você vai começar a procurar, uma mudança nos tricomas. Não sei se você já viu isso ou não, mas quando a planta, a flor da planta quer amadurecer, ela começa a ter uma mudança no tricoma, em que você vai ver que a tricoma fica mais ereto, mais cheia, ela fica mais redonda, no topo, na cabeça dela, e começa a ficar bem leitosa. Isso começa a dar aparência, para a planta que ela está meio que coberta de açúcar. E isso é um processo que acontece rapidamente dentro da última semana da planta na flora antes da colheita. Então você fica prestando bastante atenção e quando você vê que os tricomas estão ficando maduros o suficiente para colher, é aí que você vai começar a querer passar a faca. Agora também é importante colocar que essa forma de ler a maturidade da flor e saber quando colher também aplica para o foto também, não só o alto. Os dois, você vai procurar ver a hora da colheita baseado no tricoma. Agora, a segunda parte dessa mesma pergunta, se deveria usar nutrientes até a colheita. Então, hoje em dia eu uso nutrientes até a colheita. Agora, diminuir o nitrogênio é uma coisa, eu gosto de fazer isso. Muita gente vê um benefício em fazer isso, porque a planta também não está utilizando, não está precisando assimilar tantos aminoácidos no final, não é uma parte importante do amadurecimento do final. Então é uma coisa que as pessoas gostam de fazer, mas de resto, as pessoas têm uma tendência a querer alimentá-las até o final hoje em dia. A gente entende que isso tem uma tendência a melhorar nas questões de qualidade no final. Agora a concentração dessa comida no final também é menor. Você não vai usar o mesmo nível de comida que se usaria na quinta semana de flora. Aqui, se fosse uma comida de 2.2 na quinta semana de flora, seria meio que 1.6, 1.8 no final para finalizar. Agora, um outro cenário dentro da mesma pergunta, ou série de perguntas pelo menos, 5 plantas foto que já estão na flora há 5 dias, mas tem um máximo até o dia 20 de julho, que, pelos meus cálculos aí, então tem uns 55, 45, 55 dias mais ou menos de flora. Se isso é tempo suficiente para aproveitar alguma coisa. Vou dizer isso que é difícil você encontrar uma planta que vai amadurecer dentro dessa janela, dentro desse tempo, Ela vai começar, ela está na fase de engorde, não na fase mais final do engorde, durante essa semana. Então, vai perder bastante peso, estrutura, cor, produção de tricomas, nível de THC a ser colhido nessa época. Então, vai perder bastante do potencial, ainda mais sendo tão perto do final, vai ser meio triste, provavelmente ver o resultado disso. Agora, existem plantas que conseguem terminar dentro dessa janela. Normalmente não são plantas que vão render muita coisa, mas o benefício delas é que elas terminam um pouco cedo. Agora, outra coisa a considerar também é que não só você tem que levar sua planta até o final da flora, mas tem a questão da seca, que adiciona vários dias, não sei qual que é a dinâmica de tudo isso, mas sempre uma coisa também para considerar para o final que você vai ter que fazer também. Agora, talvez alguma possibilidade que você possa ter com essa planta, já que a estrutura provavelmente não vai ser tão boa, talvez, se for uma planta muito resinada, mesmo nessa fase, talvez você consiga aproveitar fazer algum tipo de extração, mas acho que seria o máximo do aproveito possível. Mesmo assim, óbvio que não vai ser a qualidade de extração que seria se você deixasse a planta finalizar. Agora, essa próxima pergunta é sobre ventilação
Se colocar ventilador direto na planta, tem um benefício, especificamente se potencialmente podia ajudar a evitar pragas, ou ajudar a treinar com os galhos. E se não serve isso na vega, se serve na flora. Então, um por um. O que acontece se a gente for apontar, né, o ventilador diretamente para a nossa planta? Primeiramente, você vai mudar drasticamente o VPD em volta daquela planta e também você vai aumentar drasticamente a transpiração, a taxa de transpiração da planta. Então ela vai puxar muito mais água do que seria normal e é capaz dela puxar mais do que é capaz de repor dentro daquele tempo, porque a absorção de água na planta é um processo passivo. Você vai queimar as folhas ou outras partes da planta até com esse vento. Isso é muito possível, eu já vi isso acontecer bastante com plantas quando elas têm um ventilador diretamente apontado para elas. Né? Primeiro você vai perceber que ela está bebendo muito mais do que o normal, ainda mais do que as outras plantas em volta, e né, aos poucos você vai ver que as folhas estão queimando ou sofrendo outros danos desse vento batendo direto nelas. Na questão de evitar pragas, para você ter um ventilador numa velocidade autossuficiente para evitar pragas, você está provavelmente, se não com certeza, né, machucando a planta com essa velocidade de ar, que está queimando a planta e tendo problemas causando problemas com transpiração. E na questão de treinar galhos, é mais fácil, mais eficiente, com menos dano, você treinar os galhos à mão, né, se for uma técnica que você for usar, mas mesmo assim, melhor do que treinar os galhos seria usar trellis ou alguma coisa para apoiar a planta durante o crescimento dela e desenvolvimento dela, em vez de tentar treinar o galho para ser forte o suficiente, porque você não vai ter nenhum outro benefício do galho ser forte. Além disso, também você vai criar mais madeira dentro do galho, isso pode complicar umas coisas mais pro final, se você ficar, né, treinando ela demais. Então, eu não vejo um benefício também em tentar treinar a sua planta com essa velocidade de ar. Tem que entender que essa velocidade de ar que você está falando, né, para ser suficiente para prevenir pragas ou treinar galhos, é completamente não natural, né? Não existe um ambiente na natureza onde tem uma velocidade de vento tão alto, contínua sempre, e com certeza não uma que tem uma planta que nem a cannabis. E na questão da floração, então, por mais que você queira mais vento, a floração é bom ter um pouquinho mais, uma velocidade de ar um pouco mais alta do que você teria na vega, porque é um estímulo generativo, é um pequeno estresse para a planta, né? É bom você conseguir aumentar um pouco a velocidade de ar, mas isso é um movimento de ar no espaço. Isso não quer dizer que você está simplesmente jogando ar diretamente na planta com o ventilador. Idealmente está mexendo o ar com o ventilador numa velocidade em que a planta não está mexendo muito, né? Mas você consegue ver talvez pequenos movimentos na planta indicando que você está tendo um belo fluxo de ar em volta dela. E é isso, galera. Não tinha muitas perguntas dessa vez, mas né, eu tenho certeza que, né, enquanto esse grupo começa a crescer e tudo mais, vai ter mais perguntas, vai ter, né, mais dúvidas que as pessoas vão ter no processo deles. Mas, né, vou encorajar vocês para mandar o máximo possível dúvida, né, de coisas que vocês estão passando atualmente ou coisas em geral, né, da área, da planta, nutrição, o que for. E é isso, galera. Valeu. Até a próxima.